Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e sexta-feira à noite é dia de resumão. Claro que essa semana a gente teve 4 contratações, uma vitória, obrigado senhor, então não tem tanta notícia super bombástica assim, mas tem algumas coisas que eu quero comentar, por exemplo, a saída de William Maranhão. Antes até de falar do próprio Maranhão, que é o primeiro tópico, deixa eu informá-los que no domingo eu comentarei de novo lá no Diário do Peixe, na transmissão do Diário do Peixe, a partida do Santos, mais um clássico, dessa vez contra o São Paulo. Santos e São Paulo, no caso, lá no Morumbi. Devo estar no Morumbi se minha credencial sair certinha, se não, comento aqui de casa. Mas enfim, devo comentar novamente. Semana passada foi bem legal. Se você, inclusive, ouviu os comentários lá, bota aqui nos meus comentários, porque pra gente saber quem ouviu e quem não ouviu. E se você não ouviu, tem uma oportunidade domingo. O Caio Russilo narra, eu comento. Tomara que dessa vez com um resultado melhor. Então fica lá de olho no Diário do Peixe, que tem narração ao vivo comigo nos comentários, se tudo der certo, direto do Morumbi. Quem não estará no Morumbi é o William Maranhão. E quem não comerá bolo neste vídeo sou eu, apesar de alguns pedidos para o bolinho, né, o famoso bolinho da grande notícia, da grande dispensa. Não vou comer bolo para o William Maranhão, nem fazer um vídeo só dele, porque foi confirmada na manhã dessa sexta. Teve o vídeo de manhã sobre por que o Santos abriu o bolso, e tem um vídeo agora do resumão que é tradicional. Não acho que a gente precise, até porque é um empréstimo, e é um empréstimo até o final da temporada, até o final de 2023, e o contrato do Maranhão é válido no ano que vem ainda de forma completa. Então, não vamos celebrar o fim de um contrato ruim, porque ele não acabou. É só a garantia, ou suposta garantia, né? A gente nunca sabe se haverá uma rescisão do empréstimo, como houve do Jorge Júlio, por exemplo. É só uma semi-garantia, então, que o William Maranhão não vai mesmo atuar pelo Santos esse ano. Até abro a nota publicada nesta manhã no site do Ceará. William Maranhão é um novo reforço do mais querido capitão do Ceará para 2023. Claro que é o site do clube, mas eu sempre funciono aqui como um ombudsman do jornalismo. Quem escreve reforço como sinônimo de contratação está cometendo um erro de português. Grande abraço. Volante de 27 anos tem vínculo com o Santos e chega com contrato até o fim da temporada. É engraçado que no vídeo de lances dele que o Ceará lançou, não tem jogadas pelo Santos. É engraçado, porém é talvez desesperador. Segundo o Diário do Peixe também, os salários devem ser divididos entre os clubes. Eu, claro, não sei o valor, mas o Santos então se livra aí, pelo menos até o fim do ano, de metade do salário de mais um jogador. Lembrando que o Santos pagou ao Bahia para contratar o William Maranhão. Não vou desejar azar ao Maranhão, como eu sei que muita gente está pensando. Não vou celebrar também com bolinho, porque acima de tudo tem um humano indo para lá que passou por problemas ano passado e também psicologicamente não teve sua vida facilitada pelo Santos. Você pode até contra-argumentar. Ninguém mandou ele assinar pelo Santos, o que é verdade. Mas tá tudo bem. Não jogando pelo Santos, a gente já pode ficar feliz. Outra coisa que eu não fiz vídeos nessa semana, não fiz vídeo nessa semana, é o confronto do Santos na Copa do Brasil. Eu não pude fazer live na quarta, né, que foi o ao vivo da CBF, o sorteio, e acabei não comentando depois. O Santos pega o Ceilândia. Nem no resenha a gente comentou, passou bem batido, né? Acho que o pessoal tá meio desanimado com o Santos, mesmo com a vitória de quarta, e deixou passar batido isso. Mas leia no Diário do Peixe, o Santos vai pegar o Ceilândia na primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que essa fase é em jogo único, então o Santos vai até, supostamente, Brasília. O Ceilândia tem estádio, eu não acho que eles vão mandar no próprio estádio, devem mandar ou no Mané Garrincha, meu Deus, quase destruí minha câmera. Ou naquele estádio do Gama, né? Acho que tem lá. Enfim, devem mandar no estádio maior para faturar mais com o ingresso, mas se você é de Brasília e região, se programe. Não tem a data certinha ainda. Na matéria do Diário do Peixe também não tem. Mas é no final de fevereiro ou começo de março. Em um resumão do futuro, quando tiver a data certinha, horário e tal, a gente comenta. Até o valor dos ingressos, porque eu sei que tem muita gente da região que me assiste, Goiás também. Falando em ingresso, rapidinho, Santo André e Santos, que é meio da semana que vem, já está vendendo ingresso lá no Total Ticket, que é o site em que o Santo André vende seus ingressos. Já tem ingresso para visitante, será meio a meio. Metade do estádio do Santo André, metade do estádio para a torcida do Santos. Atrás dos gols não tem arquibancada lá em Santo André, tá bom? Bem, para falar um pouquinho de Santos e São Paulo, né, o Joaquim é o único que vai ser regularizado, o único dos 4 que chegaram essa semana, que vai ser regularizado para jogar contra o São Paulo. O Lucas Lima está no bid, mas mal treinou, não vai para o jogo, a não ser que mude algo no sábado. O Daniel Ruiz também não. E o Alisson nem inscrito no Paulista deve ser. O Santos que finalizou sua lista de inscritos no Paulista
que finaliza sua lista de inscritos no Paulista nesta sexta-feira. Se o Alisson for inscrito, também não vai para o jogo de qualquer jeito, mas o Joaquim pode ser. E aí a gente tem a discussão, que até uma escalação do UOL coloca, se ele vai ser titular em caso de 3 zagueiros ou reserva em caso de 2. Eu não acho que ele vai começar como titular se for 2 zagueiros mesmo, deve ser Michael e Bauerman, perdão. Mas se for 3 zagueiros, o UOL diz que o Joaquim pode pintar. Vamos esperar, mas não esperem, né? Eu estou comentando isso para vocês não esperarem ver Lucas Lima, nem Alisson, nem Daniel Ruiz no Clássico, tá bom? Vamos passando para mais noticinhas dessa semana. Vocês viram na thumb aí que o William Maranhão não está sozinho na thumb? Eu não ia comentar sobre isso porque é um absurdo, mas enfim, na segunda-feira à noite, né, o Zé Carlos, vice-presidente do Santos, comentou que o Santos teria ido atrás do Cavani e depois até uma matéria do UOL ligou lá pro irmão do Cavani, que cuida da carreira dele, enfim, é um representante do Cavani que está no Valência, e falou não, o Santos nunca ligou. Como a gente sabe que na internet as coisas se espalham de maneiras obtusas, né, o famoso telefone sem fio, eu vejo, principalmente crianças, eu fico muito triste, né? No Instagram do Santos eu vejo muita criança comentando e o Cavani, tá pra chegar? E você sabe que é uma pergunta honesta porque você vê o perfil, a foto de perfil, você vê que é uma criança, é um menino de 8 anos que se iludiu com o Cavani. Então vamos informar aqui. Não há a menor possibilidade, nunca houve. Eu, inclusive, falei isso no resenha, vou repetir aqui. Aposto que o Zé ouviu, né, do conselheiro, eu não sei quem foi, que falou do Cavani, e se confundiu, não sei se com Arangues, daqui a pouco mais sobre isso, ou outro nome, e acabou falando, não, estamos indo atrás do Cavani sim, é que não deu certo e tal. Seria a minha aposta. Se não foi isso, se ele simplesmente falou do Cavani, a minha outra aposta é, ele falou para se livrar logo, a gente tentou e não deu, pronto, muda de assunto, sabe? O Santos não foi atrás do Cavani, o Santos não tem a menor condição de brigar com o Valência ou qualquer outro time europeu pelo Cavani. Não é real, não vai vir. Mas eu botei na thumb para brincar de clickbait, só pra gente esclarecer isso. Nunca houve essa possibilidade e seguirá não existindo. Uma possibilidade que também não houve, mas pelo menos o Santos foi atrás, e ir atrás é pelo menos uma coisa certa, foi a de Lucas Veríssimo, né? Uma matéria do UOL, assim que o Santos contratou o Joaquim, diz o seguinte, matéria de terça-feira. Santos tentou o Veríssimo antes de contratar Joaquim e Arangues não é liberado. Então vamos falar primeiro da primeira parte. Vamos por ordem. Disposto a reforçar a defesa, o Santos fez nova tentativa... Opa, peraí, essa parte do Joaquim. Eu quero da parte do Veríssimo. Aqui. O Santos tentou repatriar Veríssimo do Benfica antes de acertar com Joaquim. Só que depois de emprestar João Vitor para o Nantes, João Vitor ex-Corinthians, né, os portugueses não liberaram o defensor. Então é isso, o Santos pelo menos ligou lá, depois dessas notícias de que o Benfica poderia emprestar o Veríssimo para algum lugar, o Santos falou, e aí dá? O Benfica falou, não, já emprestamos outro, ele vai ficar. Pelo menos por enquanto. Então, pelo menos o Santos ligou. Era o certo a se fazer. Já sobre o Arangues, né, a mesma matéria diz o seguinte, enquanto o Santos vibra pelo acerto com o Joaquim, a lamentação pelo insucesso na negociação por Charles Arangues, do Bayer Leverkusen. Os alemães não toparam liberar o meio-campista chileno antecipadamente. No caso seria agora, porque o contrato dele vai até o fim da temporada europeia, meio do ano, junho, né? O contrato de Arangues termina em junho de 2023 e haverá nova tentativa. Só que essa matéria é de terça. Hoje, o famoso Gol.com, ou Goal, né, para quem for buscar aí, diz o seguinte, Inter supera Santos e encaminha a contratação de Arangues. Segundo a Gol, o Internacional superou a disputa com o Santos, encaminhou Arangues. O jogador avaliava as duas propostas e deve chegar ao clube gaúcho ao fim do vínculo em junho. Ou seja, o Santos aparentemente perdeu de fato a briga pelo Arangues, o que é uma pena, porque o Arangues joga, ou pelo menos jogou um dia, muita bola, ele sofre bastante com lesão, mas quando está inteiro, joga bola demais. Inclusive com ele, Sampaoli, saudades volta na seleção do Chile, para quem não lembra. Mais algumas coisas. O Alisson chegou, tem vídeo aqui no canal, tem paninho sendo passado. Se você não entendeu essa referência, ela é literal. Tem uma foto minha passando pano, assista o vídeo. Passando pano até com o detergente, desinfetante, sei lá. Santos frustra planos do Cruzeiro ao atravessar o negócio e contratar Alisson. Eu tive de editar o vídeo do Alisson, cortando um trecho em que eu falava... falei da parte boa, né, da parte do coach motivacional, da parte ruim em campo, que eu não gosto, mas essa é uma opinião minha. E aí eu falo, a questão do campo é exemplificada pelo fato de nenhum outro clube ter procurado o Alisson. E aí, minutos antes de eu botar o vídeo no ar, eu tive de editar rapidinho, cortei ali, porque saiu que o Cruzeiro foi atrás do Alisson e o Santos frustrou os planos do time mineiro. Não tinha essa informação e o UOL deu, pouco antes mesmo do Santos confirmar, o Alisson.
Mais duas notícias. A primeira é uma aspa do Ângelo depois da vitória contra o São Bento, que ele falou o seguinte, vamos lá, sobre a questão do Flamengo, né? Estou muito feliz no Santos, é um clube que eu amo, onde realizo meu sonho, independentemente de qualquer coisa. Eu não procuro ver essas notícias, quero jogar no Santos, cumprir o contrato, ganhar títulos, Deus te ouça, Ângelo. Enquanto estiver aqui, estarei realizando meu sonho. Faz parte do futebol ter dias ruins, estou em crescimento, 18 anos, vou trabalhar muito para alcançar os objetivos. Aí ele negando que vai para o Flamengo e nenhuma notícia essa semana chegou de que o Flamengo vai alcançar os valores que o Santos quer. E o Santos tem que bater o pé mesmo, cobrar muito alto, ainda mais porque é um time brasileiro. Vai ficar doando para rival? Não, deu, né? Então tem que ficar negando essa proposta para sempre mesmo. Boa. E a última notícia, antes daquele crédito aos nossos queridos membros, é a seguinte, é uma notícia que não tem a ver com o Santos, mas tem a ver com o Santos. Olha só. É de hoje, de ontem, de quinta-feira, saiu no Lance. CBF deixará clubes decidirem sobre aumento de estrangeiros no Brasileirão. Quando o Daniel Ruiz foi anunciado, no meio da semana eu fiz o vídeo, alguns comentários chegaram. Mas não seria uma boa o Santos não contratar tanto estrangeiro? Sempre tem essa conversa quando o Santos contrata algum estrangeiro, normal. E porque tem um limite e tal. E aí eu sempre respondi. Na verdade, tem limite de relacionados nas competições nacionais. Então no Brasileiro só podem 5 relacionados, né? Somando campo e banco. Mas você pode ter 413 no elenco se quiser, isso não é proibido por lei. Na Sul-Americana e Libertadores, no caso da Sul-Americana, o Santos pode botar 11 estrangeiros se for o caso. Isso é liberado nas competições internacionais. Mas a CBF está pensando, na verdade não sei se ela está pensando, mas vai liberar aos clubes decidir se aumenta o número de 5 para 7 relacionados em jogos do Brasileiro. Olha só. Na próxima semana, então semana que vem mesmo, acontece o Conselho Técnico da Série A. E promete mudanças no regulamento do Brasileiro. A principal delas é o aumento de estrangeiros, passando de 5 para 7 relacionados por partida. O pedido foi feito pelo São Paulo no fim de janeiro e ganhou o apoio de outros clubes. Não falam quais clubes, mas eu espero que o Santos esteja nessa leva. A CBF vai levar a reivindicação ao Conselho Técnico e a decisão será tomada exclusivamente pelos clubes por meio de voto. Não sei se é uma maioria simples, se tem segundo turno, né? Não sei qual é o sistema de votação, mas aparentemente é. Se for escolha da maioria, então 11 dos 20, pelo menos, aumentará o limite já para esse ano de estrangeiros. Eu acho muito importante, porque você tenta meio que se igualar ao sistema europeu. Tem, claro, as questões de passaporte e tal, mas lá você entra com 11 gringos em campo na Premier League toda rodada. Aqui você não pode. Por mais que a gente fale que tem que fortalecer o sistema do futebol brasileiro, o brasileiro precisa jogar, cara, só que os nossos times são ruins, né? Olha o Flamengo tomando pau do time da Arábia Saudita no Mundial. O Palmeiras tomando pau do Tigres. Há 2 anos, né? Não, ano passado, retrasado, 2021. Os brasileiros estão perdendo muito fácil. Estão perdendo muito fácil lá. Então, assim, tem que fortalecer os times também. Liberar mais estrangeiros significa poder, pelo menos, ousar mais no mercado sul-americano e, quem sabe, no futuro, asiático, africano, enfim. Brigar, se não de igual para igual, mas poder variar um pouco o sistema aqui do Brasil, que são os mesmos jogadores sempre. Não à toa, né? O Santos contratou o Lucas Lima. É fruto desse sistema. É você não olhar para o lado, você tem que ficar no de sempre. Você já conhece, vai lá e contrata o de sempre. O Alisson, enfim, retornos. Eu estou citando os do Santos, mas todo clube faz isso por aí. Muito bem, de notícias do resumão foi isso. Eu vou dar agora aquele obrigado, aquele abraço caloroso aos membros. Lembrando que quem não é membro também merece um abraço, porque vocês me aguentam, dão audiência e me permitem sobreviver. Os membros ganham algumas coisas extras, como vídeos exclusivos toda semana. Inclusive essa semana passada, domingo, eu lancei um vídeo sobre a pior fase da história do Santos. E aí o que aconteceu? O Santos ganhou, graças a Deus. Ziquei ao contrário. Os novatos que chegaram essa semana, ou renovaram essa semana, e por isso aparecem. Lucas, Luciano Eliseu, Estevão, Rafael Roberto, Vitor Menezes, Pedro Gava, Edu, Diego Sakai, Kennedy Felipe, Fer Sampa, Alisson Iso, Luan Mendes, Kaique Nunes, Rafael Reis, Anderson Proença, Maicon Silva, Rafael Pereira, Caio Santos, Arthur Miguel, Gabriel Souza, Jader Júnior, Matheus Garcia, Márcio Vairo, Lucas de Alencar, Dunks, ótimo nome, Caim 27, Eduardo Felipe, que é a Dua Lipa ao contrário, Dua Lipa, para quem não sabe, Eduarda Felipa, tá aqui o nosso Eduardo Felipe, o Derney, David William, ou David, desculpa, David, se bem que eu acho que ele foi em live e eu falei, se não foi, desculpa, Matheus Marcusso, Charles Diniz, Alessandro Pombo, Agebedinho, Leonardo da Silva, Álvaro Costa, Júnior Barreiros e o Alexandro Santos, que foi minutos antes de eu gravar esse vídeo, inclusive, porque ele já comentou, acabei de virar membro, viu? Vi no vídeo. Obrigado, Alexandro. Agora os mais velhos no rolê aqui, que estão aí há algum tempo já comigo, muito obrigado a todos.
Luan Guiar, Henrique Miranda, Tadashi Nagaki, Lucas Lima, que eu espero não seja aquele, eu sempre falo isso, coitado dele que tem que ouvir. Arthur Rockenbach, Leonardo Domingues, Guilherme, apenas Guilherme, Maicon Augusto, tem mais. Lucas Braciani, Caio Merces ou Mercedes, desculpa Caio, o Vladimir Teles, Gabriel, Ivo Paolo, Rubens Lopes, Graubeira, ótimo nome, o Roosevelt, sempre muito simpático lá na vila quando encontra comigo, Lucas Santista Peraí, calma, deixa eu abrir o perfil dele que é um ótimo nome. É Marciano, Santista Marciano, exatamente. Boa, Lucas, gostei do apelido. Rodrigo Madeira, meu gerente do banco, e é verdade. Henrique, Gabriel Lucas da Silva, Rafaela Guerra, dona de canal no YouTube aqui, já recomendei. Gabriel Santos, Carlos Santos, Ricardo Miranda, André Ramalho, Luiz Jurno, tá sempre lá no grupo. Clávio Hammerfish, adoro. Earthling, também adoro o nome. Vitor Hugo, Silvio Alexandre, Bruno Rodrigues, Lucas Russo, que é um homem que usa muito bem os emojis aqui no canal. Diego Henrique, Leonardo Bertan, Bruno Trindade, sempre simpático. Ander Graciano, sempre com bons comentários. M. Caps, Vitor Vicente, Daniel Arantes, Vitor Santos, Matheus Campos, Gabriel Zanardi Barcos, o homem que namora gente famosa. Alexandre Neto, André Marques, Patrick Simão, desde o começo aqui, ó, 28 meses já, Patrick é um guerreiro. Edu Santos, Eric Breno, Atila Cortez, um abraço pro Bira também. Leon Henrique, Wallace Tadeu sempre na vila com a gente. Lucas Vital, Matheus Abud, Gabriel C. Marques, Marinho Cunha, sempre simpático, então botei em Rock in Rio, João Marinho. Jonathan Williams, Alexander Manhani, João Haddad, Léo Godoy, Iago Rodrigues, Lucas Camargo, Thiago Americano, Rafael Lopes, Márcio Perioto, Eduardo Guimarães, Jadson Moraes, Vitor Augusto, desde a minha adolescência eu conheço o Vitor, ou fim, né? Enfim. Guilherme, Marcos Garcia, Matheus Veiga, Luiz Otávio Souza, Rafael Mataruco, Thiago Toledo com quem eu já troquei figurinhas da Copa, que eu não completei o álbum ainda, parabéns a mim. Léo, Dani Lewis, o Laio Aguiar, esse eu conheço desde a minha infância mesmo, um abração pro Laio. Israel Carneiro, Diego Batista Vieira, Auro Oliveira Júnior, o Auro Júnior, que não é o jogador, Isaías Nascimento, Gustavo Landsman, Fernando Cury, Erix Castro, Gabriel Silva, tem muito Gabriel, vocês não têm noção de quantos Gabriéis são membros. Eduardo Arpelau, Thiago Gurgel, Guilherme Blanco, Douglas Zono, José Augusto Tosi, Hernandes Souza, Futologia, Futologia que é o Bruno, Rafael Deirani, Cássia Kathleen, Guilherme Pinholato, Patrick Gustavo, Isabel Uales, Mariana Pitinini, Caio Fragoso, José Augusto Albino, Nando Maloca, Cauê Moali, meu grande amigo, e, por fim, por hoje... Senhor Presidente, ótimo nome, Rafael Catarino, Igor Bricola, Kevin de Mello, Edson Riberetti e Gustavo Padoa, agora sim, todos de hoje, tá certo? Muito obrigado de coração, um beijo, e amanhã tem o Sabadão do React, que é a nossa nova mania dos sábados pela manhã. Envolve o Lucas Lima de novo. Tchau.